Boa tarde. Desde o ano passado, o Brasil enfrenta uma situação política conturbada que reflete nas esferas social e econômica da população brasileira. Com o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a ocupação deste cargo pelo seu então vice Michel Temer, foi gerada uma onda de protestos em todo o país que expressam descontentamento com as propostas do novo governo. Uma destas é a instauração da PEC 241, que estabelece o congelamento de gastos para a saúde e educação pelos próximos 20 anos. Em 2017, a situação toma novos rumos. É divulgado um áudio onde o presidente Temer compra o silêncio do deputado Eduardo Cunha, o qual o presidente nega. Desde então, sindicatos de todo o país se mobilizam para uma paralisação nacional no dia 24 de maio. Boa tarde. A nova etapa da Operação Lava Jato, que vem investigando casos de corrupção na política brasileira, descobriu o que seria uma reviravolta escandalosa durante o depoimento de Wesley Batista, irmão de Wesley Batista. Ambos são empresários da gigante frigorífica JBS, que esteve envolvida também no início do ano na Operação Carne Fraca. Supostamente, eles teriam entregado propina a diversos políticos do Brasil em troca de favores e facilitações para a empresa. No áudio, supostamente, o irmão Wesley Batista teria afirmado ao presidente Michel Temer que estaria entregando propina para o deputado Eduardo Cunha em troca de seu silêncio. O Michel Temer teria dito: tem que manter isso aí, viu? Envolvidos nos áudios também seria o senador Aécio Neves. Foi feito um pedido de afastamento do senador Aécio Neves de seu cargo, em que o mesmo negou todas as acusações que estariam presentes no áudio. Ao ser perguntado sobre a veracidade do áudio, o presidente Michel Temer negou e fez um pronunciamento oficial dizendo que não renunciaria e ainda pediu uma investigação oficial do TSJ, né? Eu acho que foi do TSJ. Do TSJ. Foi do STF? O presidente Michel Temer teria negado as acusações durante seu pronunciamento oficial, dizendo que não renunciaria, apesar dos protestos acontecendo em todo o país, pedindo que fizesse o mesmo. Inclusive, a sugestão do ex-presidente Fernando Henrique. Ele teria pedido também as investigações para confirmar a veracidade dos áudios. O perito oficial recomendado pelo jornal Estado de São Paulo confirmou que havia inúmeras edições no áudio. Porém, um outro perito, também escolhido para investigar o caso, teria dito que o áudio seria legítimo e poderia ser utilizado como provas contra o presidente. Apesar de estar editado, de acordo com ele, os pedaços em que o Michel Temer aparece afirmando a entrega de propina ao deputado Eduardo Cunha, não teriam sido alterados. E nenhuma das edições comprometeria o conteúdo dos áudios contra os políticos. Além disso, foi feito um pedido oficial pela OAB para iniciar o processo de impeachment do presidente, que continua negando as acusações e continua apoiando a Operação Lava Jato e a investigação das provas contra ele. Boa tarde. Boa tarde. O Brasil acaba de entrar em uma crise política e financeira. O presidente Michel Temer e o político Aécio Neves foram citados no esquema de delação premiada da Operação Lava Jato pelos empresários Wesley e Wesley Batista, que fazem parte do grupo JBS. Esse caso abalou a nação e o clima de instabilidade pairou sobre o país. Alguns partidos de oposição chegaram a pedir o impeachment do atual presidente, mas em um pronunciamento público, Temer disse com total firmeza que não renunciará e que pedirá o arquivamento do inquérito que investiga o caso. As investigações seguem normalmente. Até então, apenas a irmã de Aécio Neves foi presa. Outras informações você obtém neste mesmo canal. Até logo!
Boa tarde. Após o vazamento do áudio da conversa de Michel Temer e o representante da JBS Frigorífico Joesley Batista, a situação da política brasileira atual voltou ao seu estado conturbado. Situação essa que já estava abalada desde o início da Operação Lava Jato, que também entra o processo de impeachment da presidente Dilma por pedaladas fiscais. Desde a posse de Temer, diversas medidas correm no Congresso, como corte na educação e na saúde, que é a PEC 55, do corte de gastos. E a CLT e a terceirização, além das questões da aposentadoria. O áudio vazado no dia 17 mostra Michel Temer afirmando a necessidade de manter o silêncio de Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha, através do pagamento de propina. Michel Temer, em coletiva de imprensa, nega essa afirmação e diz que não irá renunciar, pois renunciando estaria confirmando um crime que não cometeu. Na delação também é citado o nome de Aécio Neves, o ex-senador, o senador afastado Aécio Neves, que também afirma não ter participação em nenhum crime. Para ficar informado, continue assistindo o nosso canal. Política. Uma palavra que aqui no Brasil é ligada a situações negativas como lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de verbas, entre outras coisas piores. O atual cenário político brasileiro, infelizmente, colabora para que essa situação continue, e a população se vê cada vez mais descrente em seus representantes. O recente caso envolvendo o presidente Michel Temer, o empresário Joesley Batista e o ex-deputado federal Eduardo Cunha estremeceu a política do país e comprometeu a integridade política do representante máximo do governo. Temer foi acusado de comprar o silêncio de Cunha com uma quantia paga por Joesley. E isso, além de outros desdobramentos, já acarretou em pedidos de impeachment para o atual presidente. Boa tarde. O novo escândalo da Lava Jato envolve o presidente Michel Temer e a empresa JBS e tem tido repercussões políticas e econômicas enormes ao longo do Brasil, com inclusive o fechamento da Bolsa nesta quarta-feira e o aumento do dólar. Neste mesmo dia, vazaram os áudios em que Joesley e Wesley Batista conversam com Michel Temer e o senador Aécio Neves sobre compra de silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pagamento de propina. Hoje o Eduardo Cunha se encontra preso pela mesma operação em Curitiba. O Brasil já vem sofrendo uma crise política desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Lava Jato é até hoje a maior operação de corrupção no país. Os áudios foram vazados por uma fonte na Polícia Federal do jornalista e colunista Lauro Jardim, da Globo. No dia seguinte, quinta-feira, a expectativa era de que o pronunciamento do Temer anunciasse sua renúncia. Ele não o fez, o que gerou uma série de manifestações em torno do Brasil. O seu governo já vinha sofrendo bastante reprovação popular por conta de seus projetos, como a PEC 141, que estabeleceu um teto de gastos na educação e saúde, e também a mais atual reforma da Previdência, em que os trabalhadores estão bastante descontentes e somente os empresários estão satisfeitos. Desde seu primeiro pronunciamento sobre os áudios, já foram 4 dias de manifestações contra sua permanência no governo. Obrigada. Nesta quarta-feira, 17 de maio, foram divulgados áudios pela Polícia Federal dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da empresa JBS, em que revelam a participação do atual presidente da República, Michel Temer, no envolvimento do esquema da compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, relacionado ao processo da Lava Jato. Além de Temer, Aécio Neves também estava presente nos áudios. A divulgação de tais áudios aumentou ainda mais o clima de instabilidade política sofrida pelo país desde o início da Operação Lava Jato e agravado ano passado com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A OAB já enviou um pedido de impeachment contra o atual presidente Michel Temer, que, por sua vez, em seu pronunciamento, quinta-feira, dia 18 de maio, afirmou que não tem nenhum envolvimento no caso e negou qualquer boato sobre possível renúncia. Até agora, somente a irmã de Aécio Neves foi presa e o deputado teve seu mandato cassado, mas já afirmou que irá recorrer ao caso. Os trâmites relacionados a Michel Temer ainda correm em Brasília. E mais informações você acompanha nesta emissora. Boa tarde. Boa tarde. Em reunião no último domingo, segundo Aguinaldo Ribeiro, o presidente Michel Temer disse que está indignado com as últimas alegações feitas pelo Joesley Batista, dono da JBS, alegando ter algo por trás das acusações.
Após o vazamento do áudio, foram abertos diversos inquéritos sobre suspeita de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. No áudio, Wesley Batista dizia que estava dando a Eduardo Cunha e Lúcio Fanaro, um dos operadores da Ação Lava Jato, uma mesada na prisão para que mantivessem silêncio. E o presidente respondeu: "Tem que manter isso, viu?" O presidente, então, pediu a suspensão da investigação e não se pronunciou a respeito dos processos de impeachment, alegando que a conversa foi adulterada. Há controvérsias em relação à sua veracidade, já que uns alegam que foi editada e outros alegam que é original. No entanto, o autor do laudo em defesa do presidente usou equipamentos amadores para encontrar as supostas edições. Se negando então a se renunciar, supostamente por não ter envolvimento em nenhum crime, ou talvez seja por medo de perder o foro privilegiado. O novo escândalo levou a protestos nas ruas e até mesmo no Congresso, iniciando então o início de uma grande crise política aqui no Brasil. Depressão, inflação, desemprego, violência, medo, crise geral, desordem, corrupção. A política brasileira passa por tempos sombrios e a luz parece estar longe de acender. Em 2014, uma bomba pareceu explodir na política do país, e seus efeitos estão sendo sofridos até hoje. Investigações partidas da Operação Lava Jato abalaram o país como um terremoto nunca antes visto. Prisões, delações e revoltas culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em abril de 2016. Michel Temer assumiu como presidente interino, mas a crise só piorou. Após a prisão do até então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e principal articulador do impeachment, a crise política atingiu um ponto crítico, que parecia ser o limite. Só parecia. Um ano depois do impeachment, sucederam-se novas manifestações, novas prisões, reformas políticas questionáveis e mais delações. A última, inclusive, fornecida pelo empresário Wesley Batista, dono da empresa JBS, contendo gravações que comprometem o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, nas quais os acusam de envolvimento com propina e ocultamento de provas. Devido a isso, um novo pedido de impeachment, desta vez contra Temer, já foi elaborado pelo deputado federal Alessandro Molon e já está circulando no Congresso, o que significa que a crise política está longe de acabar. A delação do empresário Wesley Batista, presidente da JBS, agravou a crise política no país. Em gravação realizada na residência do presidente Michel Temer, o empresário alega a participação de Michel Temer em um esquema de compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha. Em pronunciamento, o presidente se mostrou contrário à gravação, alegando que foi editada, e afastou qualquer possibilidade de renúncia. A gravação também cita o nome do senador afastado Aécio Neves, ex-presidente do PSDB, principal partido da base aliada. A delação pode atrasar as reformas propostas pelo governo, e já resultou em vários pedidos de impeachment, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil. Para mais informações, acessem o site. Na última quarta-feira, o jornalista Lauro Jardim revelou áudios da delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da empresa frigorífica JBS. Nos áudios, o presidente Michel Temer autoriza a um dos empresários ao pagamento de propina a Eduardo Cunha em troca do seu silêncio no processo da Lava Jato. Os áudios também revelam uma conversa entre Joesley Batista e o senador mineiro Aécio Neves, na qual o senador do PSDB pede propina em troca de favores políticos. O vazamento dos áudios o vazamento dos áudios evidencia ainda mais a crise política que o país vem enfrentando. Desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff no ano passado, o atual governo vem realizando reformas sociais impopulares, como a PEC 241, que congela gastos na saúde e educação por 20 anos, e a reforma da grade curricular do ensino médio. Diante desse cenário político, o presidente Michel Temer afirmou que não renunciará. Boa tarde. O Brasil vive uma situação política conturbada desde o ano de 2015, quando os movimentos para retirar a presidente Dilma do poder tiveram início. Acusada de realizar pedaladas fiscais, Dilma sofreu impeachment em maio de 2016 e seu vice, Michel Temer, assumiu o poder. Desde então, a opinião pública vinha dividida quanto ao governo Temer.
Essas opiniões pareceram se tornar unânimes quando, na semana passada, foi divulgado o áudio entre Joesley Batista, dono dos grupos JBS, e o presidente. No áudio, ouvimos o que parece ser Michel Temer comprando o silêncio de Eduardo Cunha. Os protestos da população contra o presidente e a favor de sua renúncia foram imediatos. No entanto, no dia seguinte à divulgação dos áudios, em pronunciamento oficial, Michel Temer afirmou que não renunciaria. Neste domingo, dia 21 de maio, a OAB entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Dos 27 estados do território brasileiro, 25 aprovaram a proposta. Apenas o Amapá foi contra o pedido e o estado do Acre não participou da votação. Continuaremos acompanhando o processo. Após a revelação catastrófica do áudio envolvendo a conversa entre o empresário Joesley Batista e o atual presidente da República, Michel Temer, grandes manifestações em todo o país se organizaram para reivindicar a renúncia de Temer ao cargo de presidente da República. Desde 2014, um contexto de instabilidade assola a sociedade brasileira, em virtude de uma crise política que ocorreu no governo Dilma Rousseff, a partir do desenvolvimento da Operação Lava Jato. Investigações comandadas pelo Ministério Público denunciaram irregularidades em todos os partidos, e nomes mais conhecidos da política são acusados de envolvimento com corrupção. Grandes empresários foram presos e outros são investigados. E por parte da defesa, também há denúncias de arbitrariedades e parcialidade por detrás dos responsáveis pela investigação. Em 2016, um cenário de enorme instabilidade culminou no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A ideia era que, com a chegada de Michel Temer no poder, o mercado retomaria a confiança no governo. Porém, fortes denúncias de corrupção reveladas pelas delações premiadas vêm enfraquecendo o governo Temer desde a sua chegada ao governo. Agora, as novas revelações comprometem a permanência de Michel Temer na presidência, e mesmo a base aliada cobra a renúncia do atual presidente. O presidente Michel Temer está com o cargo em jogo após a delação entregue por Joesley Batista, do grupo JBS. Mesmo diante da pressão popular para deixar o cargo, Temer já avisou que não vai renunciar. A OAB entregou o pedido de impeachment do presidente na mesma semana que rolou. O procedimento seguido deve ser o mesmo adotado ano passado contra a presidente Dilma. Na delação entregue pelo empresário Joesley Batista, o áudio do ministro do Planejamento e senador licenciado Romero Jucá e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, combinam o que seria um grande acordo nacional para barrar o avanço da Operação Lava Jato. A conversa teria ocorrido semanas antes da votação na Câmara contra o impeachment da presidente Dilma. Da então presidente Dilma. Ao que tudo indica, houve todo um planejamento tático para colocar Michel Temer no poder, o que beneficiaria não só os envolvidos na conversa, mas inúmeras figuras políticas e empreiteiras que estariam envolvidos num grande esquema de corrupção. Um dos inúmeros nomes citados na delação é o de Aécio Neves. O presidente do PSDB foi pego negociando uma propina milionária. Todos os delatados por Joesley Batista devem responder às acusações nos próximos dias. Após a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JBS, o atual governo vive seu pior momento de instabilidade política e econômica. Nas gravações liberadas pelo STF na última quarta-feira, Joesley aparece em conversa com o atual presidente sobre o pagamento de propina feita a Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, preso em outubro do ano passado pela Operação Lava Jato. Nesse momento de incertezas políticas, o STF levará a plenário na próxima quarta, dia 24, a decisão sobre o arquivamento de inquérito do atual presidente Michel Temer. Boa tarde. Desde a última quarta-feira, dia 17, os áudios do presidente da JBS, Joesley Batista, à Procuradoria-Geral da República, vêm desestruturando a atual situação política do país. Nas gravações, Michel Temer diz: "Tem que manter isso aí, viu?", se referindo à compra do silêncio de Eduardo Cunha. No último sábado, dia 20, a Ordem de Advogados do Brasil, depois de 7 horas, entrou com um pedido de impeachment contra o presidente. O relatório apresentado concluiu que as condutas do presidente da República referentes
constantes no inquérito do STF vão contra o artigo 85 da Constituição e dão ensejo para a abertura de um processo de impeachment. 25 das 27 seccionais votaram a favor da abertura do processo. O Acre não estava presente e o Amapá votou contra. O deputado Carlos Marum, assim como o advogado Gustavo Guedes, falou pelo presidente. O parlamentar afirmou que é preciso mais tempo para se ter o laudo dos áudios. O argumento, no entanto, não foi aceito. O pedido será protocolado nos próximos dias na Câmara dos Deputados. A atual situação econômica do Brasil vem causando preocupação a grande parte da população, pessoas que dependem do trabalho para o seu próprio sustento. Sejam empregados ou empresários, estão todos preocupados com o rumo que a nossa economia vem tornando nos últimos tempos. Essa preocupação com a atual situação econômica do Brasil vem fazendo com que empresários adiem investimentos e novos empreendedores aguardem momentos menos incertos para iniciar seus projetos. Como em todo momento de incerteza, uma certa dose de pânico se confunde com a frieza dos números e por isso é importante termos uma visão real do que está acontecendo. Boa tarde. Desde o ano de 2013, o Brasil vem enfrentando uma grave crise política, mas a novidade que abalou o país nos últimos dias foi a delação feita por Joesley Batista, dono de uma das maiores empresas alimentícias do mundo, a JBS. Na delação, Joesley afirma ter acordo com o presidente da República, Michel Temer, desde 2010. O dono da JBS, no depoimento, diz que forneceu propina a Temer para marketing político durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Além disso, Joesley Batista teria feito a gravação do presidente da República, Michel Temer, aprovando a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Além disso, Aécio Neves também teria sido gravado solicitando R$2 milhões. Após a delação, Michel Temer realizou 2 pronunciamentos, dizendo que o discurso de Joesley Batista é criminoso e que ele não deixará o seu cargo. Boa tarde. Um ano depois do impeachment de Dilma Rousseff e o consequente governo de Michel Temer, o Brasil passa por nova conturbação no cenário político devido à recente divulgação de áudio que mostra que o presidente havia comprado o silêncio de Eduardo Cunha. Tal áudio faz parte do esquema de delação premiada da Operação Lava Jato de Wesley e Joesley Batista, empresários do grupo JBS. Em seus pronunciamentos oficiais, o presidente afirmou que não iria renunciar e deu destaque à notícia da Folha de São Paulo, em que a perícia constatou que havia edições no áudio da conversa dele e Joesley Batista. A OAB decidiu então propor à Câmara o pedido de impeachment do presidente. Os áudios gravados também mostram Aécio Neves em suas tentativas de barrar as investigações da Lava Jato, além de inúmeras tentativas de propina. As investigações da operação seguem normalmente. A violência, que antes era vista somente nas ruas, também pode ser encontrada no atual cenário da política brasileira. Casos de corrupção são decorrentes desde o ano de 2016. O processo se deu início dia 31 de agosto de 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acusada de falta de administração política e desonra com a lei orçamentária. A crise política... Além disso, uma crise política foi instaurada desde o ano de 2014, com grandes taxas de inflação e de desemprego. Com a substituição da presidente Dilma Rousseff pelo presidente interino Michel Temer e hoje atual presidente do Brasil, ele também está envolvido em grandes escândalos de corrupção, revelados semana passada, dia 17 de maio. Os donos da frigorífico JBS, os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, revelaram gravações feitas com o presidente em que revelavam a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso e condenado em Curitiba. O futuro do país está em grande tempo de imprevisibilidade. Aguardemos as próximas notícias a qualquer momento.